Olá, boa noite. Boa noite, pessoal do Insta, o pessoal do Facebook. Eu sou a Michele, do Instituto Quanin, e sejam todos bem-vindos à nossa live. Estamos falando essa semana a respeito de espiritualidade e prosperidade. Então, vamos entrando para a gente começar a nossa live. Boa noite a todos vocês do Insta, do Face. Vai mandando um oi aí no Face para eu poder acompanhar vocês, porque eu só sei quem entrou no Face quem falar um oi, diferentemente do Insta, que eu consigo ter essa outra visão de vocês. Então, vão entrando, sejam todos bem-vindos. E aí, galera, como foi de ontem para hoje? Pensaram a respeito de tudo aquilo que eu pedi? E aí? Olá, Mauri! Que bom te ver aí! Que bom, que bom! Amires, deixa eu ver quem eu perdi. Lombardi, Paulo, Laine, Alzira, Papai, Claudinha. Vamos lá. Já falei Bartira? Se eu não falei, oi Bartira, oi mãe. E aí, galera, sejam todos bem-vindos. Oi Penha, oi Lu, Shell. Boa noite, oi Mari. Sejam todos bem-vindos. Vou esperar só mais um pouquinho, porque eu ainda quero aquela resposta. Estão pensando naquilo, no que eu falei para vocês ontem? Qual foi a pergunta mesmo que eu fiz para vocês? Então vamos lá. Boa noite, Will, Alzira, Jubiraci, Pri, que bom te ver aqui. Então vamos lá. Todo mundo pensou? E aí, qual foi a pergunta que eu fiz ontem para vocês mesmo? Oi, Manu! E aí, qual foi a pergunta que eu fiz para vocês ontem? Vocês lembram disso? Boa noite, Rose, Ju. Que bom vê-los. Vamos lá. Estamos nos preparando para falar sobre prosperidade. Afinal de contas, somos muito prósperos e operamos dentro das leis da prosperidade. Você sabe quais são essas leis? Pois bem, então vamos falar de todas elas. Já falei oi para todo mundo aí. Então vamos lá? Vamos falar sobre o que você quer ser quando crescer. Exatamente, Amiris. E aí? Quando você crescer, o que você quer ser? E aí, beleza? Vamos pensar um pouquinho nisso? O que você quer ser quando você crescer? O quê? Grande? Grande já é uma boa resposta, mas aí a pergunta é o seguinte: o que significa ser grande? O que foi que tá todo mundo falando aqui? Tá? Quer que for pra cá, almofada? Isso? Ah, então tá bom, é melhor falar do que ficar esse negócio. Então vamos lá, gente. Ó, ontem nós falamos a respeito, nós reforçamos o que o Rolando falou na segunda sobre a zona de conforto. E aí nós trouxemos outra, nós aprofundamos um pouquinho nas outras zonas. Eu falei um pouquinho como é o estado emocional de estar em cada uma delas, né? Então nós falamos da zona de conforto, que tudo bem, tá ali, legal. Aí a gente falou da zona do medo, aquela que a gente revisita de tempos em tempos por algum motivo, não sei o quê. Aí a gente falou da zona do aprendizado, não é verdade? A zona do aprendizado e depois a gente falou da zona do crescimento. Por isso que essa pergunta, o que você quer ser quando crescer, é extremamente importante, porque assim, não é o crescer quando nos tornamos adultos, mas crescer quando nos tornamos nós mesmos, quando nos apropriamos de nós mesmos. Peraí que a Alzira colocou uma coisa aqui no Facebook. Eu respondi no post que você colocou ontem depois da live. Poxa, Alzira, eu vou dar uma visitada lá. Hoje eu tive um dia super corrida, não consegui entrar, mas eu vou olhar lá. Ou, Staff, dá uma olhada aí para mim, por favor. Que a Alzira respondeu. Então, assim, ontem nós falamos dessas zonas e eu disse como funcionava, na verdade, a transição a respeito dessas zonas. Como era estar em uma, em outra, como que era sentir isso. E eu trouxe para vocês, a semana passada, eu falei sobre a lei da potencialidade pura. E eu falei que essa lei era uma lei extremamente importante e que pouquíssimas pessoas falavam dela. E eu reforço isso toda a live para vocês. Nós temos que ser a melhor versão de nós mesmos, nós temos que nos esforçar para dar o melhor. E por que isso? Por que é tão importante essa lei da potencialidade pura? Justamente porque se eu tenho um autoconhecimento a respeito de mim, eu consigo transitar nessas zonas
e sim escolher estar numa delas. Não significa que se eu estou lá na zona de aprendizado, já lá, né, ou na zona de crescimento, eu não vou visitar ali, às vezes, a zona do medo. Claro que eu vou, mas a questão é a seguinte: como que eu faço para me manter o máximo possível dentro delas? E aí é utilizando algumas leis. Algumas leis que, como eu disse ontem para vocês, algumas pessoas trouxeram para si, disseram que eram suas leis, e aí publicaram vários livros, né? Uma pessoa que difundiu bastante essas leis universais foi Chopra, e maravilhoso, ele falou isso de uma forma, ele trouxe a universalização dessas leis e foi fantástico, na verdade. Vamos lá. Alzira escreveu o seguinte: a minha capacidade e potencialidade está na fé que precisa ser renovada. Nunca será tarde demais, sempre há tempo para mudar. O objetivo ainda existe lá no fundo. Fiz serviço social, mas meu desejo é fazer psicologia quando eu crescer. Ótimo, Alzira, que bom saber que você vai ser uma colega de trabalho. Vamos lá, quando crescer, exatamente. Então, Chopra trouxe para gente as leis da prosperidade. Ó, vamos lá. Não é que ele trouxe as leis, ele trouxe, na verdade, ele difundiu essas leis. Vocês sabem quais são? Então vamos falar da potencialidade pura que eu falei para vocês na semana passada, a lei da doação, a lei do karma e de causa e efeito, do mínimo esforço, que todo mundo interpreta errado essa lei, eu quero morrer com isso. A lei da intenção e do desejo, a lei do distanciamento e a lei do Dharma ou do propósito de vida. Bem, nós já falamos de algumas leis dessa, não falamos? Falamos da potencialidade pura, falamos do karma de causa e efeito, sim, falamos. Quem perdeu, entra lá no nosso canal do YouTube e revisita essa aula, que foi bem interessante. Lógico que eu vou falar que foi interessante, né? Foi eu que dei, né? Olha lá. E a lei do Dharma. Eu já falei sobre propósito de vida, mas é claro que a gente vai fazer uma revisãozinha. Tudo hoje? Claro que não. Nós vamos falar sobre semanas de prosperidade, porque, afinal de contas, nós achamos que queremos muita coisa, mas, na verdade, nós queremos prosperidade. E aí, vamos ver o que é essa prosperidade? Sim, Ju, exatamente. São as 7 leis espirituais do sucesso. Exatamente. Mas essas leis, elas são leis que são universais, são leis propagadas por todas as religiões e por todas as filosofias. E Chopra fez o favor de colocar todas elas juntinhas ali e nos ajudou a interpretá-las, ajudou a gente a falar disso. Então, nós vamos falar hoje sobre uma lei que é a lei da doação. Mas antes, claro, eu quero ler de novo para vocês, igual que eu fiz ontem, o que significa sucesso. Vamos lá? Sucesso é medido pelo grau de eficiência e de ausência de esforço com que nós operamos na cocriação com o universo. Entenderam isso? Não é interessante? Guarda isso, porque quando a gente falar de todas essas leis, a gente já falou da lei da potencialidade, tudo cabe dentro do sucesso. E aí, sucesso para você depende o que for. O sucesso depende a zona que você estiver, depende o que você coloca ali de conceitos de valores e princípios para alinhar com o seu sucesso. Mas isso é importante, essa definição de sucesso é importante, que é medido pelo grau de eficiência e de ausência de esforço com que nos operamos na cocriação com o universo. Muito importante. Beleza, tendo essa menção do que é sucesso, eu só quero... Oxê, que saudade, que bom te ver aqui. Então, eu queria só lembrar com vocês o que é a lei do karma. Lembra lá? Vamos lá. Lei do karma e de causa e efeito. Vamos fazer uma revisão rapidinha disso. Porque depois eu vou te falar como a gente opera dentro dessa lei. Porque lembra que eu falei para vocês que eu ia ficar dando dicas bem práticas para vocês a respeito de operar dentro das leis? Então tá. Porque o que acontece? A primeira coisa, quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente tem uma tendência, como diz o Rolando, de terceirizar a responsabilidade. Jogar a responsabilidade para fora. E geralmente a gente joga essa responsabilidade no nosso karma. Ah, isso é karma. E karma geralmente é castigo, as pessoas levam a essa ideia de castigo. E na verdade, karma é a lei do aprendizado. Se eu me colocar nessa lei,
operando essa lei, lembrando que tudo que eu estou vivendo é para o meu aprendizado, é para minha melhoria, é para eu evoluir, o que vai acontecer? Justamente isso vai acontecer. Então, lei do karma é a lei do aprendizado. E sim, ela está junto, bem juntinho com a lei de causa e efeito. E qual que é a lei de causa e efeito? Tudo que eu faço vai ter uma consequência, certo? Então, assim, não adianta aquela brincadeira que eu falo, não adianta eu querer plantar abacaxi e colher chuchu, né? Não dá. O que eu vou colher é exatamente aquilo que eu plantei. E aí sim, você é responsável. Aí você fala, não, mas tem outras pessoas na minha volta, eu dependo de algumas coisas, eu dependo de algumas ações das pessoas à minha volta. E aí, como que eu faço para trabalhar dentro disso, né? Como que eu olho? Eu olho e trago a responsabilidade. Ai, gente, para, eu não consigo desse jeito. Ó, gente, desculpa, mas o meu staff aqui tá me atrapalhando. A Melzoca que deu um arrotão aqui agora. Nojo, desculpa. Vai, gente, vamos voltar. Vamos voltar pro raciocínio. Então, assim, a lei do karma é essa lei que, na verdade, ela opera dentro das ações, ela nos traz as reações às nossas ações. Então, sim, nós nos responsabilizamos por aquilo que fazemos. Então, o nosso karma ele pode ser anulado a qualquer momento, desde que eu trabalhe dentro de algumas leis, dentro de que eu exerça essa lei. E como que é esta lei? Vamos lá. Como que eu faço para estar alinhado com a lei da lei do karma, a lei de causa e efeito? Que é essa lei que nos traz o aprendizado, que nos proporciona colher sim aquilo que plantamos, mas da melhor forma possível, ou de uma forma não ligada a castigo. A primeira é: esteja em presença nas escolhas que faz a cada momento. Aquilo que eu falo sempre para vocês, esteja no agora. Tudo que você for definir, tudo aquilo que você for decidir, esteja presente no agora. Ou seja, você está vendo? Você está tendo noção das coisas que estão à sua frente? Você sabe exatamente o que você precisa para você? Ótimo. Então, olha, não adianta ficar desejando, mas eu gostaria tanto que eu tivesse aqui na minha frente uma enxada no lugar de ter uma pá para poder plantar o que eu preciso. Tá bom, mas o que você tem? Você tem o quê? Uma pá? Então vamos lá, vamos trabalhar com isso. Vamos trabalhar com o que você tem. E aí, na hora que você estiver fazendo isso, estiver trabalhando, trabalhe na presença do agora. Esteja ali em presença para aprender o mais rápido possível o que você precisa aprender, porque nós só passamos de ano quando a gente aprende a lição. Segunda dica para viver, né, essa lei do karma com intensidade e poder se livrar o mais rápido possível das consequências negativas disso. Sempre que fizer uma escolha, pergunte a si mesmo: quais as consequências dessa escolha? Olha que importante. Quando eu digo esteja presente no agora, está muito alinhado com essa pergunta de quais são as consequências dessa minha escolha? Porque se eu preciso saber quais são as consequências para saber se vai valer a pena ali na frente, né? E se eu terei energia ali na frente para sustentar essa escolha do agora. E isso é importante. Então, assim, quais as consequências? Isso vai me trazer felicidade? O que isso vai me trazer? Isso vai reverberar as pessoas à minha volta, positivamente ou negativamente? Esses questionamentos nos trazem, na verdade, para exatamente o dia de hoje, para o agora. E aí sim eu consigo assumir a responsabilidade a respeito dos meus atos. E quando eu assumo a responsabilidade a respeito dos meus atos, eu simplesmente paro de delegar esses problemas para os outros, né? De repassar esse problema para os outros, passo a viver, na verdade, né, assumindo essa responsabilidade de forma positiva, e aí sim eu consigo de verdade, trabalhar dentro dessa lei, certo? Beleza? Então, lembrando o que eu tenho que perguntar? Quais as consequências dessa minha atitude, dessa minha escolha? Olá, terceira, peça orientação ao seu coração. O que significa isso?
peça orientação ao seu coração. Deixe-se guiar por essa mensagem do coração. Porque quando a gente fala do coração, eu estou falando do meu eu maior. Né? Essa é a referência do meu eu maior. O chakra cardíaco é o chakra das emoções superiores. É aquele que me conecta diretamente com a minha essência. Com aquela lei da potencialidade pura. Então, quando eu pergunto para o meu coração, eu deveria estar fazendo isso? Se me traz uma sensação boa, tá certo, tá alinhado com o meu eu, tá alinhado com a minha potencialidade, tá alinhado com a minha verdade. Agora, se eu pergunto e me causa angústia, então significa que, na verdade, eu estou andando em direção errada. Eu não estou certo em estar fazendo isso, tá? E isso é importante. Então, assim, questione. Pode deixar ela, gente, não tem problema, né? Tá no microfone. Tá batendo Então, com assim, questione ao seu coração a sua verdade. Então, se você sentir simplesmente uma sensação de paz, você está alinhado com o seu eu maior, você está alinhado com a sua potencialidade pura, e aí sim você vai conseguir exatamente o que você quer. Se você conseguir trabalhar essas 3 dicas, você vai conseguir estar alinhado com essa lei, que é a lei do karma e a lei do causa e efeito. E sim, aprender, usufruir dessa lei com totalidade. E isso é muito, muito importante. Ok? Acabou. Então, qual é a outra lei que eu quero falar para vocês hoje? É a lei da doação. Esta lei da doação é uma lei, quer dizer, todas as leis são importantes, por isso que são leis. Mas o que essa lei traz de uma informação muito importante para nós? Que tudo no universo acontece com uma troca dinâmica de energia. Tudo é dinâmico, tudo está em constante harmonia e troca. Então, quando a gente fala da lei da doação, eu preciso aprender a dar aquilo que eu tenho. Mas para que eu acesse o que eu tenho, eu preciso primeiro me conhecer. Eu preciso olhar para mim mesmo e saber quais são as minhas potencialidades, colocar as minhas potencialidades em ação e só depois disso eu conseguir doar verdadeiramente. Porque eu só posso doar aquilo que eu tenho. Eu não posso chegar para vocês e prometer, olha, eu vou doar para vocês uma Ferrari. Eu não tenho uma Ferrari, então eu não posso doar uma Ferrari. Mas quando eu começo a acessar essas potencialidades dentro de mim e eu olho para o melhor que há dentro de mim, eu começo a fazer essa doação. E essa doação, essa troca dinâmica. Então, você quer amor? Doe amor. Você quer paciência? Doe paciência. Você quer compreensão? Doe compreensão. Vai doando, porque se é uma troca dinâmica com o universo, isso vai voltar para você. Aí a pergunta é: olha a sua volta. Você está satisfeito com o que está à sua volta? Se a resposta é não, é porque o que você está doando não é aquilo que verdadeiramente é teu. Você está tirando do outro para doar em teu nome. Então presta atenção nisso. Porque se não está em sintonia o ambiente à sua volta, significa que você não está fazendo essa troca dinâmica com o ambiente. E se você não está fazendo essa troca dinâmica com o universo, tem alguma coisa errada. Porque se o universo trabalha dentro do ponto de equilíbrio, né, se ele opera dentro do ponto de equilíbrio, então tem alguma coisa errada. Então observe isso. O universo ele trabalha o tempo todo com essa troca dinâmica. Você quer algo? Ofereça algo. Mas ofereça algo que é seu verdadeiramente, que você carregue dentro de você. Talvez você não possua palavras muito elaboradas, mas você consegue fazer um mimo para alguém, um bolo para alguém, uma comida para alguém. Talvez você não consiga estar presente o tempo todo na vida das pessoas, mas quando você estiver presente, esteja presente de verdade, e aí sim mostre isso. Compreende o que eu quero dizer? Então, doe aquilo que você tem, e aí sim o universo vai trazer para você de volta isso. Mas aí que tá, não doe com a intenção que isso volte. Entenda que isso é um movimento natural. Tá? Então, se você vai falando assim, então tem alguma coisa errada, porque eu tô doando um monte de coisa e eu não tô vendo a volta disso. Bom, tome cuidado, porque às vezes, na verdade, isso está chegando para você de outra forma, tá? E você não está conseguindo ver porque você está vendo com os olhos do ego.
Sabe o famoso ego? Pois é, porque na verdade a abundância, a prosperidade, ela tem a expressão material, sim, né? Então eu consigo muitas vezes tangibilizar isso, né? Eu consigo pegar as coisas com a mão, vamos dizer assim, sabe? Eu consigo simplesmente acessar este lugar de abundância ou de prosperidade. Só que, na verdade, quando a gente fala dessa circulação, né, de energia, eu estou falando, na verdade, da expressão da minha consciência. E aí que tá. Como que eu alinho a expressão da minha consciência, com essa volta material? E aí que tá, porque aí a gente começa a fazer conceitos. Por isso que eu pedi para vocês ontem revisitar os conceitos de o que é dinheiro para você, do que é prosperidade para você, do que significa, na verdade, essa evolução material. Para você isso é algo positivo? Se é algo positivo, por que não está chegando para você? Ah, não, porque talvez eu esteja pagando algo de vidas passadas. Esquece isso. Isso não existe. Anula isso na tua vida. Não é este ponto que nós estamos falando. O que nós estamos falando é que você não está, talvez, ativando de forma correta a lei da doação. Olá, a Alzira disse o seguinte: tudo que doamos volta para nós. Doamos energia, tempo, nossas emoções e nossa atenção. Exatamente, Alzira. Exatamente isso. Então, nós temos que doar. E quando a gente fala de doar, é doar tudo isso. E quem pode também, por que não doar a matéria, doar algo material? Se você pode doar um dinheiro para fazer uma obra social, se você pode doar uma roupa, se você pode doar o seu tempo, não importa. A questão é doar verdadeiramente. Então, assim, lembrando que a abundância, sim, ela tem uma expressão material, mas o que faz isso tudo acontecer é a minha consciência. E para eu chegar nessa consciência, eu preciso acessar a minha potencialidade pura, o meu eu maior, o meu espírito. Por isso que a gente fala que sim, a expressão material, a abundância, a prosperidade está ligada à espiritualidade, porque a espiritualidade é a expressão do meu espírito. E se ela é a expressão do meu espírito, se isso tudo está alinhado, se eu consigo olhar para o dinheiro e não achar que o dinheiro vai me trazer sofrimento, ou que o dinheiro vai me trazer, ele só é para me trazer uma roupa, um tênis, enfim, alguma coisa desse jeito, né? Se eu não olho para o dinheiro limitando o dinheiro, mas sim colocando ele como um potencial de crescimento, sim, ele se torna uma fonte muito mais fácil de ser alcançada. Porque geralmente nós limitamos a nossa prosperidade assim, eu quero dinheiro para comprar uma casa, ou eu quero dinheiro para comprar um carro. Tome cuidado com essas limitações da prosperidade. Então, assim, se você tivesse o dinheiro para comprar esta casa, o que mais que você faria? E se tivesse uma outra pessoa que precisaria disso, você dividiria isso ou não? E aí se você falar, eu não dividiria, tudo bem, isso é parte da sua expressão da sua espiritualidade. E aí você vai estar alinhado com a sua expressão. Se é dividir, você vai estar alinhado com a sua expressão. E é isso que é importante quando a gente fala da lei da doação. E aí, assim, lembrando, é tua responsabilidade essa lei da doação. Doe aquilo que você tem e preste atenção. Cada um doa aquilo que tem. Não adianta exigir do outro. Eu sempre falo disso e vou continuar. Parem de ficar na frente de macieiras pedindo mangas, né? Pés de maçã, sou da maçã, não da manga. Então, para de ficar exigindo que algumas pessoas te entreguem coisas que elas não possuem. Entre em harmonia com esta lei da doação. E aí, para isso, 3 dicas. Vamos lá. Primeira dica: dê um presente a cada pessoa que você encontre. A cada pessoa que você encontre, dê um presente. Você vai falar assim: caraca, e agora? Como vai ser isso? Como que eu vou dar de presente? Como que eu vou dar um presente para cada pessoa que eu encontrar, Michelle? Eu encontro um monte de gente na minha frente. O que é presente?
né? Os reis magos levaram para o menino Jesus aquilo que eles tinham de mais caro para eles, o que eles tinham de mais importante para eles. E foi esse os presentes. Então, presente é aquilo que você tem de melhor dentro de você. Então, a cada pessoa que você encontrar, ofereça o que há de melhor dentro de você. Pode ser um sorriso, pode ser uma mão estendida, pode ser uma palavra de carinho, pode ser, não sei, pode ser um prato de comida, pode ser uma roupa, não importa. Dê aquilo que você sabe que é o melhor que você tem e sim aquilo que a pessoa precisa. Porque às vezes a gente quer dar coisas também que a pessoa não tem necessidade disso. Às vezes eu quero dar um conselho sem perguntar para a pessoa se ela está pronta para ouvir o conselho, se ela quer este conselho. Às vezes eu quero dar uma ajuda e aquela pessoa naquele momento não precisa daquela ajuda. Então, se coloque ali naquele momento. Se você sente, mas eu preciso ajudar essa pessoa, eu sinto que eu preciso fazer algo por ela, se coloque à disposição. Prestem atenção nessa lei. Posso me intrometer? Tá. Deixa eu dar um exemplo legal. Gente, ó, eu tô falando aqui, mas não tô aparecendo. Não tô a fim de aparecer. E pronto. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você é do tipo de pessoa que toma um café primeira linha, um pilão, tal, e quando aparece uma visita ou aparece alguma coisa para você, você vai lá e faz um café meia boca? Ou, por exemplo, você vai num lugar que você usa um papel higiênico dupla folha, cheiroso, não sei o quê, mas para as visitas você coloca um primavera. Essa é velha, hein? Nem todo mundo vai saber. Mas coloca um primavera. Bom, É exatamente se você conhece isso. o papel higiênico primavera, você está na zona de risco, fique em casa e não saia por nada. Exatamente. Então, olha que interessante. O que a gente oferece para as pessoas, na verdade, a pergunta é essa, né? O que a gente oferece para as pessoas é o mesmo que a gente consumiria? Então, dá uma pensada nisso. Escreve aí para a gente saber. E na verdade, quando a gente fala isso, a gente tem que pensar até o contrário disso. Né? Quando eu recebo alguém, eu tenho que dar o melhor que eu tenho. E às vezes o melhor que eu tenho talvez seja até o melhor do que oferecesse. Eu aprendi dentro de uma cultura africana muito específica que uma pessoa me falou assim uma vez, a gente estava fazendo um prato para servir para várias pessoas num dia de festa. E a pessoa olhou para mim e disse assim: "O que você acha desse prato?" Eu falei: "Esse prato está bom. Me parece que ele está muito bom." Ela falou: "Então faça de novo, porque é para visita, tem que estar maravilhoso." Então, isso é muito importante. Sirva sempre assim, dê sempre o melhor. E é assim, e não só para as pessoas que você gosta, dê o melhor para todas as pessoas. Isso sim é prosperidade, né? Isso sim, sirva, aprenda a servir, principalmente as pessoas que você não goste. Isso é um grande exercício, um grande exercício. Quem me conhece sabe o que eu estou dizendo, já passou por isso. Olha lá, todo mundo dizendo que oferece o melhor, cadê? A Lu falou, eu sempre dou o melhor que tenho, eu ofereço o melhor que eu tenho. Às vezes esse melhor não dou para mim. Então, Ju, eu acho que é assim, sabe? Vai junto, né? Consome junto, esteja junto com isso, é importante. Né? Então, dê o melhor para você também. Né? Aprende. Gente, isso é um ponto de prosperidade também. Use tudo ao seu redor de uma forma equilibrada e da melhor forma possível. Não guarde o seu melhor vinho para um dia muito especial para você abrir esse vinho. Transforme este dia de hoje num dia muito especial. Ou aquela louça de visita, né, cara? Ou a louça de Na visita. casa da minha avó tinha, cara. Antigamente se tinha isso, né? A toalha de mesa, de não sei o quê, né? Não, coloque isso na cabeça, né? Olhe e use. Então, aquela taça de cristal que você tem, que você fala, não, vou esperar para quando chegar uma visita.
Use a sua taça de cristal. Isso é prosperidade. Traga para você, porque você lembra, você só dá aquilo que você tem. Então, se você cuida de você e você traz o melhor para você, só vai restar você dar o melhor para o outro. Entendeu, Ju? Então, sim, dá o melhor para você também. Gente, ó, aqui em casa não tem dia especial de nada, não. Então, às vezes, durante a semana, eu falo, ai, tô com vontade de comer uma coisa diferente, ou tô afim de um vinho diferente, ou tô afim. E aqui, e é isso, porque todo dia é dia de se comemorar. Comemorar o quê? Sim, a nossa prosperidade. O que é prosperidade pra gente? Estarmos em família, estarmos com saúde, estarmos. Isso é a nossa prosperidade da nossa família. E para você, você vai ter que dizer qual é a tua prosperidade. Mas aqui sim, todo dia é dia de comemorar. Posso falar? Tem um trecho de uma oração que diz assim, ó, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vocês conhecem essa oração? Olha aí. Aí, isso é muito, muito importante. Então, você vê palavras que foram ditas lá atrás que reverberam até hoje, certo? Olha lá, o que a Bá falou? Dou sempre meu melhor e também quando recebo. Estou aprendendo a receber melhor também. É, gente, então é aí a terceira é justamente isso. Saiba receber, porque eu preciso aprender a doar, mas eu também preciso aprender a receber. E eu só consigo, quer ver? Que eu acho que é uma coisa muito interessante, a gente não sabe nem receber um elogio. Às vezes, a gente eu chego para a pessoa e falo assim: "Nossa, que roupa bonita que você tá hoje". Aí a pessoa olha assim: "Ai, mas é velhinha". Ou, nossa, como ficou bem isso em você? Ah, não, mas é que já tá na hora. Sabe assim, a gente não consegue falar, poxa, valeu, obrigado. Né? Então, vamos lá, vamos começar a dar de presente para as pessoas o melhor que nós temos. E essa a pessoa mais perto de nós é nós mesmos, não é? Então, sim. E aí, assim, não adianta cobrir um santo e descobrir o outro. Se você só tem um prato de comida e você sabe que você não vai poder comer depois e você só tem aquele, aprenda a dividir. Isso é muito importante. Então, olha lá, a primeira lei da prosperidade, quando a gente fala da lei da doação, é dê um presente a cada um que você encontrar pelo caminho. A Alzira disse o seguinte: uma vez que fui para a França, fui recebida muito friamente pela amiga do meu marido. Me tratou muito mal. Mas quando ela veio no Brasil, recebi o casal muito bem. Fiz o melhor prato, a melhor mesa. Opa, peraí, Alzira. A melhor mesa, Então leia para mim, que eu não consigo ver aqui. o melhor prato, a melhor mesa, melhor sobremesa, e eles ficaram completamente agradecidos. Exatamente, isso daí. Essa é a melhor forma. Isso, Mari, essa oração é de São Ali Francisco. também tinha escrito. Quem? Ali. Ah, tá, vamos lá. A Ali falou o seguinte: me lembrei dos cafés no instituto quando tinha curso de reiki. A mesa super farta para receber os alunos. Nós temos um hábito lá no instituto, gente. Então, quando tudo isso passar, vocês estão todos convidados. Os nossos coffee breaks, desenrolando que as pessoas vão fazer os nossos cursos, não pelos cursos, mas pelo coffee break. É uma mesa muito farta. E por que uma mesa muito farta? Porque eu aprendi com a minha avó que uma mesa farta é uma mesa próspera. E farta não significa uma mesa cara, mas uma mesa feita com muito amor. Então, nós lá do Instituto, nós fazemos o bolo, nós nos preocupamos com os patês, nós nos preocupamos com tudo isso, porque na verdade é um carinho, é um presente. E é a forma como eu tenho de presentear essas pessoas maravilhosas que eu estou recebendo. Então, sim, Li, tem tudo a ver com essa lei, sim. Eu dou todo o meu amor quando eu estou fazendo tudo isso. Certo? Vamos lá, segunda dica. Receba com gratidão, esteja aberto a receber. Receba tudo com gratidão. Tudo esteja aberto a receber. Porque a gratidão é esse sentimento que liberta. Então, receba, acolha, seja o que for, seja uma doença, seja um conhecimento, seja, não importa, receba isso, seja grato, aprenda o mais rápido com isso
e simplesmente libere para o universo para que o que tenha que vir venha. E isso é importante. Olá, Fabiana. Mineiros têm tradição em receber convidados muito bem. Sou dessas. Ai, pão de queijo com linguiça, cara, sensacional. Pois é. Pois é, Fá. Eu não sou mineira não, mas eu acho que eu tenho um pé em algum lugar. Eu acho que foi vó Nair que me ensinou a ser desse jeito. Mas eu sou bem desse jeito mesmo, adoro. Olá. Os patês são dos deuses. Senti até o gostinho agora. Ai, Ju, valeu, obrigado. Né? Val, não entendi por que freezer. Tá frio aí, Val? Aqui tá frio. Então, gente, ó, vamos lá. Então, receba com gratidão. Aprenda, esteja receptivo a todas as coisas que chegam para você. Todas as coisas estejam realmente aberto. E lembre-se que se é uma lei dinâmica, aquilo que você estiver emitindo para o ambiente, aquilo vai voltar para você. E aí, o que vai acontecer? O melhor sempre. Então, esteja sempre aberto para receber as graças, receber tudo aquilo que está à sua volta. Elogios, porque quando você recebe, você também sabe dar, e aí é verdadeiro isso. Olá, Tati. Nesses dias de isolamento, tenho sido tão acolhida e ajudada que até me emociono de tanta gratidão, às vezes por pessoas nem tão próximas. Então, porque na verdade, Tati, somos um só, né? E um dia eu vou ler isso para vocês. Vamos ver se na semana que vem eu vou ler um texto para vocês a respeito disso. Estamos todos interligados e quando eu te faço bem, você me faz bem. Essa é a lei da doação. Então, quando eu te desejo prosperidade, eu sei que a tua prosperidade é minha prosperidade. E é isso que a gente precisa começar a entender, porque é verdade. Porque se eu estou bem, se eu sou próspero, eu vou ajudar a pessoa do meu lado a ser próspero também. E é isso que vai acontecendo e um vai apoiando o outro. E quando a gente vê, essa grande corrente se formou, essa grande corrente de dar e receber, porque isso é o movimento dinâmico do universo. Isso sim, de verdade, é prosperidade. E a outra é, em silêncio, deseje sempre o melhor. Não importa, deseje sempre o melhor para você e para todos. Eu tenho uma frase que eu uso muito, muito, e todo mundo sabe disso. O melhor sempre acontece comigo. Esse é o meu mantra, esse é o meu mantra que me carrega, que me faz com que a minha oração, é minha oração de todos os momentos da minha vida. É sim, o melhor sempre acontece comigo. E eu desejo que o melhor sempre aconteça com todos. Então, às vezes, a melhor oração que você pode ter naquele momento de direcionar o olhar para aquela pessoa e desejar que o melhor aconteça com ela. Mas o melhor, gente, eu não tô conseguindo, tá difícil vocês aqui hoje, hein? A Melzoca pegou o Minion ali, tá estraçalhando ele, tadinho. Tá revolts hoje a Melzoca. Então, é isso. Deseje sempre em silêncio. Por que em silêncio? Porque às vezes as pessoas não vão compreender se você simplesmente chegar para elas e dizer assim: eu te desejo o melhor. Se as pessoas não têm a facilidade de receber um elogio, se as pessoas não conseguem acolher, né, uma palavra gentil, muito menos como quer desejar o melhor, receber o melhor, mas o tempo todo vibre isso para o universo, vibre, eu desejo o melhor. Olhe para aquela pessoa que você considera inimiga, aquela pessoa que você não gosta, ou aquela pessoa que tem algum desequilíbrio com você, e simplesmente olhe para ela e diga: eu te desejo o melhor, né? Aí você fala, mas eu não quero essa pessoa perto de mim. Tá bom, deseje que essa pessoa seja feliz na Finlândia, que ela seja próspera no Alasca. Enfim, não sei. Se você ainda não consegue ter desapego de simplesmente desejar o melhor para essa pessoa perto de você, deseje o melhor para ela em outro lugar, mas deseje sempre o melhor. Lembre-se, nós, quando entramos na zona do medo, nós acionamos o nosso lado negativo. E aí a gente tem uma tendência, aquela tendência do nosso cérebro do hiperfoco no que é ruim. Então aí vai ser muito difícil a gente desejar. Como eu vou desejar o bem para alguém que me quer o mal?
simplesmente por egoísmo. Olá, o que eu quero dizer com egoísmo? Simplesmente pelo egoísmo. Por quê? Porque se eu desejar o mal para ele, o mal vai acontecer para mim. Não é isso que eu estou falando? Que é essa lei do retorno? Agora, se eu desejar o bem para o outro, o bem vai voltar para mim. Então, preste atenção nisso. Quanto mais pessoas à sua volta forem prósperas, quanto mais pessoas à sua volta forem felizes, quanto mais pessoas à sua volta desejarem o bem, melhor você vai ser também. Sim, Alzira, a vida é um grande eco e é importante a gente, neste momento, estar alinhado muito forte com esta lei da doação. E aí, entendemos como funciona essa lei? Conseguimos compreender como essa lei opera e a importância disso? Que não é simplesmente tirar algo e dar ao outro, mas ela está sim alinhada com coisas muito mais profundas. Eu sei que vocês talvez estivessem esperando que essas lives dessa semana fossem lives muito mais práticas de receitinhas de bolo, de como ser ricos e de como conseguir absolutamente tudo aquilo que vocês querem, passo a passo, um a um. E não estão acontecendo dessa forma, estão sendo filosóficas. Como eu recebi uma mensagem, nossa, as suas lives estão filosóficas essa semana. Sim, porque está no momento da gente atingir o nosso profundo. Está na hora da gente atingir este lugar que é lá dentro, lá dentro, lá dentro mesmo, certo? Gostei, Fabiana. Gente feliz não enche o saco. É isso aí. Gente feliz não enche o saco. Gente próspera não deseja a improsperidade do outro. Nem sei se existe improsperidade. Mas enfim, né? Não existe. Por isso que a gente tem que brincar, que eu falo, né, no reiki do egoísmo do bem, né? Então eu sempre me encho de coisas muito boas e desejo o melhor tudo à minha volta para que essas pessoas estejam em equilíbrio. Então todo dia acorda lá, deseje no silêncio do seu dia que todas as pessoas sejam prósperas e felizes, todas, até aquelas que você pensa, ai, será que eu quero mesmo? Quer sim, certo? Então, quais foram as leis que nós falamos hoje? Nós falamos da lei da doação, revisamos a lei de karma, de causa e efeito, e lembrei para vocês da lei da potencialidade pura. E aí, como que isso está reverberando para vocês? Como que vocês estão entendendo essas leis? Traz para mim um pouquinho isso, fala um pouquinho para mim. Porque enquanto vocês estão aí escrevendo, que eu sei que tem esse delayzinho entre eu falar e vocês escreverem, eu gostaria de revisar com vocês aquele ponto de como a gente aciona a lei da potencialidade pura. Vamos lá? Vamos lembrar disso? Primeiro, pratique um encontro consigo. Porque esta lei, para mim, que é a lei da potencialidade pura, as outras leis operam a partir dessa. Se eu ativo essa, todas as leis, por harmonia, por ressonância harmônica, também trabalham. Então vamos lá. A lei da potencialidade pura. Primeiro, começou cá. Pratique o encontro consigo. Ótimo. Cuidado, só. Segundo, pratique o não julgamento. Acredite, o melhor sempre acontece com você. Busque a inteligência inerente a tudo. Olhe para tudo buscando o conhecimento que aquilo possa te trazer. Aceite, perdoe e compreenda. Quando você faz isso, você atinge a sua lei da potencialidade pura. E depois disso, todas as outras, por natureza, por naturalidade, vêm. Nós vamos continuar falando dessas leis. A semana que vem nós vamos falar das outras leis. Porque sim, eu quero essa resposta. E eu quero essa resposta muito afiada quando eu perguntar para vocês o que vocês querem ser quando vocês crescerem. E essa resposta, simplesmente ser grande, não é o suficiente para mim, porque eu quero saber o que significa ser grande para você.
Porque quando eu falar a semana que vem da lei do propósito de vida, eu preciso que você saiba de verdade se você está alcançando o teu propósito. E às vezes essa coisa do propósito mexe tanto com a gente. E aí se você me perguntar hoje, exatamente hoje, eu acionei o meu propósito de vida? Eu estou operando no meu propósito de vida? Lembra que eu falava quando era pequena que eu queria ser quando crescer? Eu queria que as pessoas enxergassem o mundo exatamente como eu enxergava, porque eu acreditava que eu enxergava o mundo de uma forma diferente, porque meus olhos eram claros. E eu queria que todo mundo conseguisse enxergar a vida como eu enxergava. E hoje, aqui, exatamente no dia de hoje, exatamente neste agora, eu consigo exercitar esse meu propósito de vida, quando eu faço com que vocês questionem, nem que seja um pouquinho com tudo isso que nós estamos falando, o seu interno. Quando eu faço com que vocês mergulhem lá na sua potencialidade do seu ser, eu consigo fazer com que vocês enxerguem o mundo através um pouquinho dos meus olhos. E aí sim, eu ativo esse meu lugar do meu propósito de vida. Certo? Estamos alinhados com isso? Amanhã é quinta-feira e amanhã é você, seu Rolando? Ah, pode ser. Amanhã é o seu Rolando. Se ele não acordar igual que ele acordou hoje, né? Mas bem, enfim, se ele acordar animado, é ele. O tipo 9. Se o tipo 9 acordar animado, é ele. Se não for, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Mas enfim, estamos tudo em família, estamos tudo junto. E vamos continuar no nosso propósito, que é enviar reiki para o nosso planeta. E eu quero que vocês ativem hoje, bem forte, essa lei da doação dentro de você. Tá? Então, quando nós estivermos enviando reiki para o nosso planeta, ou você que não é reikiano, mas estiver conectado com a gente, se conectado com o seu coração, lembre-se de ativar essa lei da doação dentro de você, certinho? Então vamos lá, fechando os nossos olhos, nos conectando ao nosso eu maior. Permitindo que o seu chakra cardíaco se expanda em energia e em amor incondicional. Nos colocamos receptivos ao universo. Nos colocamos receptivos a tudo que é próspero, ao melhor que pode chegar até nós. Pedimos que o nosso Pai nos traga a compreensão necessária para estabelecer neste momento a lei da doação. Essa lei dinâmica no qual eu coloco ação e reação em equilíbrio constante. Neste momento, nos colocamos abertos para receber toda a prosperidade do universo, toda a cura, toda a sabedoria, toda a compreensão. E nesta energia envolvemos o nosso planeta num grande cinturão de luz dourada. E que essa luz transmute através do amor toda a raiva, todo o ego, toda a vaidade, toda a doença criada pela mente e pelo corpo, em ressonância com o equilíbrio do universo. Ressonamos agora abundância, prosperidade, saúde e amor. Namastê, gratidão a todos vocês.
Gratidão por estar aqui hoje com a gente. Alguém tem alguma pergunta? Nós ainda temos um tempinho aqui, então quem tiver alguma pergunta a respeito da live de hoje, quiser fazer alguma colocação, aproveite agora, traga pra gente. Vamos lá, fale. Quem quer falar alguma coisa? Pessoal do Facebook, pessoal do Insta, porque daqui a pouco começa aquele reloginho lá em cima me deixar ansiosa, porque ele já fica lá 50 e começa a me dar um negócio. E aí? Como foi para vocês a noite de hoje? Acrescentou alguma coisa? Bom, gente, vamos lá. Já tá acabando. Amanhã nós nos vemos. O Rolando no comando da live e eu lá, sentadinha, dando os meus pitacos, porque é assim que a gente trabalha. Então, até amanhã, às 21h30. Espero vocês. Vamos continuar falando sobre espiritualidade, prosperidade. Vamos trazer isso. Tu viu que alô? A Miris falou conhecimento. Alô, aprendendo sempre com você, minha mestra. Ô, lindona. Valeu, Val. A voz escreveu top. Que bom, gente. Ó, grande beijo. Até amanhã com a participação especial de Dona Melanie, que hoje estava super ligada. Com a participação de Dona Emanuele, que está aqui no staff, e de Senhor Rolando, com seus pitacos. Oi. Super. Certinho? Grande beijo. Até amanhã, galera. Peraí que a Ju acrescentou muito e olha que a Val estava falando disso comigo. Gratidão, Val. Gratidão, Mi. Isso aí, gente. Vamos falar de prosperidade sempre. Quanto mais a gente falar, mais vem. Afinal de contas, a energia dinâmica. Olha, oi tia, que bom te ver aqui. Que bom. Beijos, amados. Até amanhã. Ó, até a Mel deu beijo.